Queridos, que a graça, que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo derramado sobre nossas vidas. Amém? Que bom que fazemos da presença do Senhor o nosso bem maior, a nossa ambição maior, aquilo que mais nos importa, aquilo que mais nos interessa é a presença do Senhor, porque ela vale por tudo, ou por mais do que qualquer outra coisa. Tendo a presença do Senhor, nada nos falta. Feliz aquele que tem na sua vida a presença doce e maravilhosa do Senhor. Queremos cumprimentar os internautas, que Deus abençoe as suas vidas, que o Espírito do Senhor possa estar enchendo também seus corações nesta noite, onde quer que você esteja. Quem sabe os nossos irmãos, ou irmãos de outras congregações, ou quem sabe alguém que ainda não fez de Jesus a sua esperança, que não tem Jesus presente na sua vida. Hoje é o tempo oportuno para que isso lhe aconteça, para que você desfrute da presença do nosso Deus. Irmãos, como não tivemos a nossa assembleia no domingo, então teremos hoje em segunda convocação, mas daqui a pouquinho. Antes disso, nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus. Convido os irmãos para abrirem comigo a carta aos Romanos, no capítulo 14. Carta aos Romanos, capítulo 14, o versículo de número 17. Romanos 14, 17. Amém? Está aqui no telão, mas é importante que os irmãos também abram suas Bíblias. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os irmãos podem ler juntos? Amém? Os valores do reino. Os valores do reino se contrapõem aos valores do mundo. O mundo tem os seus valores, mas eles são completamente diferentes dos valores do reino. Paulo diz que eles não consistem em comida e em bebida, nem em qualquer outra coisa material. Tem muita gente que, por estar inserida no reino, por estar vivendo no reino e sob o rei desse reino, está buscando alcançar resultados materiais. Mas a Bíblia diz que os valores do reino não são comida, bebida, nem qualquer outra coisa que seja deste mundo, que seja material. Então o apóstolo diz que são justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Vamos entender então essas três coisas, esses três valores de que compõem o reino de Deus. A justiça. Queridos, o reino de Deus, ele impõe ao cidadão do reino, impõe àquele que aceita o reino, que se submete ao reino, uma vida de retidão, uma vida de boa conduta, uma vida de um comportamento que esteja em conformidade com a lei, com os bons costumes e com a moral. O reino de Deus impõe isso. Entretanto,
fora do reino de Deus, esse valor, justiça, ele não é empregado, ele não é destacado, ele não é imposto. Não é imposto a ninguém. E é por isso que Cristo disse que o caminho que leva ao céu é um caminho estreito. Mas o caminho da perdição ele é muito largo. Ou seja, ele não impõe nenhuma restrição. É um caminho onde vale tudo, onde pode tudo. Mas os servos do reino, aqueles que estão sujeitos ao reino do Senhor, é imposto a estes uma vida assim, uma vida justa. Aqui, esse é o significado de justiça aqui como valor do reino. Uma vida justa, ou seja, uma vida reta, uma vida pautada na boa conduta. Seria muito bom, seria muito tranquilo, seria de um valor social muito grande, se todos estivessem sujeitos ao reino de Deus. Para o Estado isso seria uma beleza. A gente não tem ideia do quanto o Estado economiza com aqueles que se submetem ao reino de Deus. Porque aqueles que são sujeitos ao reino de Deus, eles vivem na justiça. O reino, como já disse, impõe a eles uma vida justa. E isso tira do Estado um ônus muito grande. Só para os irmãos terem ideia, sabem quanto o Brasil gasta por ano com um preso em prisão federal? R$40 mil por ano. Os estados gastam cerca de R$21 mil. Tem estado que gasta até mais com um preso por ano. Então veja, irmãos, quanto o Estado não economiza com aqueles que vivem a justiça, que se submetem à justiça do reino, que vivem de acordo com a conduta imposta pelo reino de Deus. Então por isso Paulo diz, o reino de Deus ele consiste em justiça, uma vida justa, numa vida reta, numa vida correta, numa vida pautada em todos os padrões morais, éticos, espirituais, andam segundo a lei, e isso é de um bem muito grande para a sociedade. É de um bem maravilhoso para a sociedade. O Estado não sabe o valor que o reino tem para ele. Não sabe o valor que tem a justiça que o reino de Deus impõe sobre aqueles que se submetem ao reino. Se todos vivessem a justiça do reino, isso economizaria em autoridades, economizaria em tudo mais, em segurança. Viram quantas balas a Polícia Civil do Estado do Rio gastou para matar um matemático? Que aconteceu há mais de anos atrás, semana passada que a coisa veio à tona, aquele helicóptero fuzilando o cara, Quanto não foi gasto naquela operação? Então a justiça do reino, ou a justiça vivenciada por aqueles que são cidadãos do reino, é algo maravilhoso. É algo que precisa ser valorizado. Mas também o reino consiste na paz. Justiça, paz e alegria. Paz. O que é essa paz? Essa paz ela tem várias nuances. Ela pode incluir, por exemplo, a paz civil. E diz respeito à harmonia entre os homens. Onde os valores do reino são vividos, onde os valores do reino são vivenciados, há harmonia entre os homens.
Aí a gente pode ver a diferença que existe entre os países que são cristãos e os que não são. Embora a gente viva, né, como por exemplo no Brasil, uma grande guerra civil, né, mas ainda assim nós vivenciamos uma harmonia entre os homens. Mas nos países onde o cristianismo, onde os valores cristãos não são empregados, essa harmonia não existe. Os países cristãos, eles são pacíficos. Os países cristãos, eles respeitam os direitos humanos. Direitos humanos. Principalmente aqueles direitos que estão esposados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborado pela ONU em 1948, como sendo os valores da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Somente os países cristãos, eles respeitam esses valores. Só eles respeitam. Em países onde o cristianismo não impera, por exemplo, o islamismo, ninguém tem a liberdade de escolher a sua religião. A religião é imposta. Então esse direito da igualdade, ele não existe, ele não é respeitado. Não existe liberdade, não existe igualdade. Mas onde o reino de Deus impera, esses direitos são respeitados. Ainda que às vezes desrespeitados, mas de um modo geral eles são respeitados. E é interessante que os grupos minoritários, como o grupo denominado LGBT, eles acusam os cristãos de negar os seus direitos, como por exemplo o direito de igualdade, o direito de liberdade, escolher, fazer o que quiser, exercer a sua sexualidade do jeito que quiser. Acusam os cristãos de quererem tirar deles esse direito. E eles se esquecem que, na verdade, esses direitos só existem por causa dos cristãos. Mandem um deles lá para os países islâmicos, mandem lá para o Afeganistão, Paquistão, e chegar lá e se declarar gay, por exemplo, para ver o que vai acontecer. Então eles reclamam dos cristãos, não sabendo que a liberdade que eles têm, ainda que talvez não seja a que gostariam de ter, ela é conquistada, ela é proporcionada por ser um país cristão, onde o cristianismo não impera. Esses direitos, eles não são, em parte, desrespeitados, eles não existem. Eles não existem. Então, os valores do reino: paz entre os homens, a pacificação dos relacionamentos. Essa paz, além de poder ser entendida como paz nos relacionamentos entre os homens, paz civil, pode também ser entendida como a paz interior que desfruta aquele que vive o reino de Deus, aquele que está sujeito ao reino de Deus e ao rei desse reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui mesmo aos Romanos, no capítulo 5, ele fala no verso 1 dessa paz, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, a tranquilidade que advém do nosso relacionamento com Deus. O pecado
colocou o homem em inimizade contra Deus, porque o pecado é inimizade contra Deus. A palavra de Deus diz que o pecado separa o homem de Deus. O pecado causa uma barreira entre o homem e Deus. Mas quando esse homem aceita os valores do reino, quando ele se submete ao reino de Deus, ele tem esse relacionamento pacificado, ele volta a ter paz com Deus. E isso também é maravilhoso. Mas pode ser entendido também, essa paz ser entendida como um bem-estar interior, bem-estar emocional, bem-estar da alma, tranquilidade, a serenidade de espírito que experimenta aquele que vivencia Jesus. Aquele que, como cantamos há pouco, tem a presença de Jesus na sua vida. E aí pode gozar de paz, ainda que em situações difíceis, desagradáveis, mas ele tem paz no seu coração. Então o reino de Deus, ele é paz. Quem tem Jesus, e Jesus é o reino de Deus, é o Senhor, é o rei desse reino, é aquele que reina em nós, ele proporciona essa paz ao nosso coração. Por isso o reino de Deus consiste na paz. Aquele que não vive no reino de Deus, aquele que não está inserido no reino de Deus, ele não tem paz no seu coração, ele não tem paz interior. Ele pode ter tudo, ele pode ter muitos bens, ele pode ter uma formação muito elevada, mas a verdadeira paz, como um cântico que cantamos, só tem aquele que conhece Jesus, só tem aquele que vive no reino de Deus, só tem aquele que está incluído no reino de Deus e tendo o Rei Jesus reinando e governando a sua vida. E finalmente, justiça, paz e alegria. Alegria. Essa coisa tão gostosa. Alegria que significa satisfação. Sabe o que é estar satisfeito? É você poder sentir a sua alma, ou seja, não ter ausência de nada, não ter nenhum vazio. É você estar completamente satisfeito. Diferentemente de muitos, como já disse, que tem tudo, que tem fama, tem dinheiro, tem beleza, é um corpo bonito, mas não tem alegria, ou seja, não está satisfeito. Está sempre lhe faltando alguma coisa. Aquele que está no reino de Deus, aquele que vive no reino de Deus, ele tem alegria, sinônimo de satisfação. A sua alma está satisfeita. Essa pessoa pode até almejar outras coisas, o que não está errado. Nós precisamos ter sempre novos objetivos, propósitos na nossa vida, ambições que sejam santas, puras, lícitas, mas estamos satisfeitos. Não necessitamos de nada para que possamos ter alegria. Então é satisfação, é o contentamento, é o júbilo, é o deleite. É o deleite. Aquele que tem Jesus, ele tem isso. Ele tem essa experiência no seu coração, ele tem esse deleite, ele tem essa satisfação, ele tem essa alegria. Quem não tem Jesus, está sempre com aquele sentimento de vazio, de falta de alguma coisa, de necessidade de alguma coisa que ele não consegue encontrar em lugar nenhum e nem coisa nenhuma. Então o reino de Deus é também a alegria, como satisfação, como deleite, como contentamento, como um júbilo
que reina no coração daquele que conhece Jesus. E Paulo diz que tudo isso é proveniente do Espírito Santo. É no Espírito que nós temos tudo isso. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que ele quer dizer? Que é o Espírito que habita em nós, que produz isso em nós. Aí a gente pode recordar o ensinamento do mesmo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele trata do fruto do Espírito. Verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, é o Espírito quem gera toda essa coisa boa em nós. Então só quem tem o Espírito de Deus habitando em si, tem como resultado a alegria, a paz, e pode viver uma vida justa. Quem não tem o Espírito de Deus não pode ter uma vida justa, não pode viver de modo justo, não vai desfrutar da paz e da alegria, porque essas coisas são geradas pelo Espírito Santo. Por isso são valores do reino, porque o Espírito só habita naqueles que estão no reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles em cujos corações Deus reina pelo seu Espírito. E onde o Espírito reina, ele gera como fruto a justiça, a paz e a alegria. Quem não tem, pode ter, precisa ter, e Deus deseja que tenha. Que o Espírito do Senhor seja aplicando o nosso coração, que nós possamos nos alegrar, engrandecer e agradecer ao Senhor por vivenciarmos tudo isso, e que seja para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.